Conceito de mix, né? Eu e o Thiago, a gente estava até conversando que às vezes o cara, quando fica viciado num som só, ele fica meio limitado, e o cara às vezes que é do rock não consegue mixar muito bem o Progressive House porque ele não tem a linguagem, vice-versa. Tem algumas coisas que são em comum, eu concordo, e só que tem algumas coisas que são em comum em termos de conceito de mix que eu quero explicar para vocês hoje. Que na verdade é o mesmo conceito que tem em qualquer estúdio que tenha muito console, tá? Muito console analógico. E eu vou explicar para vocês como é que eu tiro o som. Eu vou depois mostrar plugins que são mais fáceis de encontrar ou de comprar, seja lá o que for, que são pacotes da Waves e o Isotope. E depois eu vou fazer a mesma coisa usando os plugins da UAD, que é a placa de áudio da Universal Audio que eu tenho, que é do jeito que eu faço aqui, tá? Então eu vou ser bem honesto com vocês e vou falar algumas coisas que são melhores mesmo em um lugar do que no outro, e vocês vão começar a entender por que faz sentido os caras comprarem paredes e paredes de analógico, tá? Então eu vou dar um play aqui na música só para vocês ouvirem como é que tá esse dropzinho aqui, é bem simples, tá? Bom, é super simples, até porque o som é simples, mas eu vou explicar para vocês o que é que eu faço para começar realmente a fazer a mix da coisa mais importante, que é o kick, tá? O kick ele vai marcar a música. Eu sempre começo a mixar, quando eu começo a mixar, eu começo por ele, porque ele para mim é o parâmetro de volume que eu vou equalizar todos os outros volumes de dentro da música, tá? Quando a gente trabalha em estúdio, a gente aprende que o CD ele fica muito bom se a fonte for muito boa, tá? Então aquilo que está sendo gravado tem que ser muito bem gravado. Então quando você vai tocar uma guitarra, você tem que pegar um puta cabeçote, ele vai passar por cabos com condução de ouro e por um microfone Neumann XYZ e entrar num pré da Solid State Logic e putz, é claro que o som vai sair incrível, né? Mas como é que a gente regrava coisas que estão aqui dentro da mix, que a gente chama mix in the box, né? A mix dentro do computador sem os analógicos. Basicamente é o seguinte, eu fiz um modelinho aqui antes de falar com vocês para eu fazer os testes, porque eu estou muito acostumado a fazer as coisas na UAD, mas eu sei que não é todo mundo que tem a UAD, e o legal é conseguir passar uma coisa que seja útil para vocês fazerem boas mixes. E de novo, tá? Vocês conseguem sim fazer umas puta mix com pacote Waves, Isotope, SPL, nananã, e mandar masterizar em algum lugar que vocês vão pagar, sei lá, entre 100 e 200 reais para fazer uma master animal, tá? Então eu vou passar um negócio que eu acho que realmente vai ser útil para vocês. Então o conceito é o seguinte, eu sempre começo passando por um pré, tá? Então aqui no caso nós vamos usar um pré, um simulador de pré da Waves. Deixa eu só ver o nome dele aqui, NLS, isso, NLS. Eu me perco nas minhas próprias coisas. Ele tem aqui um bus, tá? Vocês vão ignorar isso aqui por enquanto, porque isso aqui é para colocar num canal de retorno. Mas como a gente está falando de kick, é importante entender que a imagem do som dentro da mix ela tem que fazer sentido. O kick, a caixa, a voz, essas coisas normalmente dentro da mix elas não têm estéreo, tá? A não ser nos efeitos, nos delays e reverbs e coisas que acontecem ali, mas essas coisas ficam no centro da mix, tá? Então a gente vai usar um pré-mono para começar o esquema, tá? Então o que a gente vai fazer com esse kick? Isso aqui ele simplesmente é um simulador de pré-amplificador. Então é como se eu estivesse passando numa mesa de som, tá? Quando a gente faz isso em estúdio, passar por uma mesa, o que acontece? O som acaba pegando um pouco da característica daquela mesa e esquentando. Então ele fica mais quente, ele adiciona harmônicos, ele adiciona um drive um pouco diferente. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos adicionar drive, não é drive de overdrive, de distorção, tá?
É um drive da mesa que é um colorido de harmônicos da própria mesa. Isso, obviamente, é uma simulação, mas eu gosto muito desse plugin. Ele é muito legal, ele é bacana. E a gente vai adicionando o drive, isso vai fazer com que adicione volume e a gente vai tirar volume. É o primeiro processo que eu vou fazer, tá? Então eu vou solar aqui o kick. Vou adicionar. Ele está passando, tá vendo? Do zero. Então eu vou abaixar. Então, vamos lá. Então agora eu vou colocar um equalizador, tá? Conforme eu disse aí para vocês. O que acontece? Eu gosto muito desse equalizador. O equalizador vocês podem usar qual vocês quiserem, tá? É que eu particularmente curto muito esse aqui. O API da Waves, eu uso até nas mix que eu uso o AD, eu ainda uso ele para algumas coisas, porque ele é fácil, ele é intuitivo, ele te mostra exatamente qual a faixa de frequência que você vai usar. Então, para kicks, normalmente, isso em quase todas as emissões de médio grave, ali na parte do 200, do 250, sempre tem uma parte que embola, tá? Então eu costumo tirar para deixar evidente o grave gostoso do que está ali na região entre 50, 70, né, 65 por ali. Então eu normalmente dou um boost nessa parte, eu tiro 250 e eu crio aquela barriguinha na parte dos agudos, literalmente ouvindo, tá? Então eu vou refazer aqui, ouvindo aqui, não está programado, vou fazer ao vivo aqui, tá? Então vamos lá. Então quero criar uma barriguinha aqui. Aí estamos começando a ouvir um ataquezinho no agudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um pouquinho, dá para adicionar. Legal, que também fica legal aqui. Aqui tem uma partezinha que dá para tirar um pouquinho, porque senão embola. Aqui sem dúvida eu vou tirar. No ouvido, tá, galera? Não tem muito como fazer sem ouvir, tá? Legal. Só um segundinho. Fala, Lucas. Por que vocês usam um equalizador mais visual? Ok. Vamos usar um Fab Filter então, beleza. Não, mas você usa isso por algum motivo, ele dá um brilho mais. Cara, eu gosto. Esse equalizador, cara, eu acho ele fácil de usar. Eu vou fazer com o ProQ também, então, porque eu acho que ele é didático, acho que ajuda. Mas, sei lá, eu gosto. Eu não sei te explicar. Eu gosto do jeito que ele equaliza. Ele é um equalizador que ele traz as coisas sem arder, sabe? Quando eu trago os agudos nele, eu sinto que ele traz de uma forma, como dizem os americanos, gentle, né? De uma forma comedida, né? Então ele é macio. O Fab Filter também é. Eu gosto do Fab Filter mais para fazer detalhamento, não para dar boost nas coisas. Eu não sei te explicar. O Fab Filter eu gosto muito dele, ele é macio também, mas eu sinto que ele não traz tanto quanto eu gostaria, entendeu, as coisas. Então, quando eu faço kick, eu uso muito esse equalizador aqui para fazer kick e para fazer pratos também. Quando eu tenho que fazer partes agudas, o jeito que ele traz o agudo ele é brilhante. Eu não sei te explicar. Eu sinto ele, é minha preferência, tá? Mas eu uso muito Fab Filter para fazer coisas que eu preciso mais visualmente ver onde tem coisas que estão me atrapalhando. Então, às vezes, caixa, eu tenho que tirar uma determinada frequência. Vamos fazer aqui, vamos dar uma mexida no Fab Filter, já que a gente está na parte de equalização.
Esse pacote aqui todo mundo tem que ter, viu, galera? FabFilter. Não tem isso. O que acontece? O FabFilter ele é muito legal pelo seguinte. Você consegue aqui colocar um analisador de Spectrum que ele vai te mostrar exatamente o que está acontecendo durante a transmissão do som, tá? Então você vai conseguir, você também consegue isolar as frequências para ouvir elas separadamente. Ele é um puta de um equalizador legal e fácil de usar. Eu vou desligar o API aqui por enquanto, para a gente usar o FabFilter. E vamos dar uma ouvida no que está acontecendo aqui. Beleza. Então a gente está vendo uma montanha de volume aqui, né, mais ou menos na região dos 46, 55, 60. Então essa parte aqui é um lugar onde tem o boost, né? Eu uso muito ele para analisar as coisas e às vezes para fazer algumas equalizações, mas para aqui que eu ainda prefiro o API. Mas vamos lá. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de adicionar agudo, não tanto. Por que eu adiciono agudo no kick? Porque quando a gente ouve ali na música, ele dá a impressão de ser só grave, mas é mentira, tá? Ele tá fazendo parte de toda a mix, ele tem agudo sim, que é aquele ataque que fica na parte da frente, tá? Que nem eu disse pra vocês, eu vou achar agora, o FabFilter é legal que dá pra gente achar as frequências uma por uma. E eu vou fazer isso aqui na frente de vocês pra achar onde tá a pior frequência de embolation aqui do meu kick, tá? Então o que eu vou fazer é diminuir a faixa de atuação, ou seja, em vez dele ficar com uma área maior, ele está com uma área menor, e eu vou aumentar o volume. Deixa eu aumentar um pouquinho a área de atuação. Eu vou descobrir onde está embolando. Olha, aqui embolou geral. Beleza, então 144 é um problema. 250 menos problemático. Eu senti embolar aqui, então eu deixo ali. Opa, fui mexer num lugar, mexi em outro. Então eu deixo aqui onde eu acho que está me incomodando. Isso é ouvido, tá? Isso é gosto. E eu vou diminuir o ganho. Então eu praticamente diminuí o ganho daquela frequência. Então o que eu fiz? Eu diminuí o ganho dessa frequência, que era uma frequência que estava embolando, que não estava me agradando. E o que acontece? O som todo ele perde volume nessas frequências e todas as outras em volta dessas, tirando essa aqui, eles vão ganhar volume. Então quando eu comprimir, o que vai acontecer? Tudo vai ficar em maior evidência ainda, só que vai soar do jeito que eu deixei aqui. Parece meio óbvio, né? Eu equalizei, quando eu comprimir vai soar mais ainda o que eu deixei. Mas é só para explicar o funcionamento. Quando a gente abaixa uma determinada frequência, todas as outras ficam mais em evidência, tá? Isso é regra de mix. Então se vocês, durante uma mix geral, por exemplo, vocês abaixarem os pratos da mix, vocês vão sentir que o resto vem para frente. Então quando vocês sentirem que a mix está fora do lugar, não vai aumentando todos os volumes. Isso é um erro também, ficar aumentando o volume de tudo. Abaixa aquilo que está demais. É melhor do que aumentar aquilo que está de menos se já tiver alto, tá? Então vamos continuar dando um boost aqui nessa parte. Isso. Beleza, é mais ou menos isso que eu faria com o FabFilter. Talvez aqui na parte dos... Nessa parte eu também daria uma diminuída. Isso. Porque o que nós temos agora? A gente tem agudo, que está dando ataque, e a gente tem grave, que está dando o que o kick mais tem, que é a parte do grave e do sub, né? Eu não fiz corte nenhum. Nesse processo aqui não é a hora que eu faço os cortes, tá? O meu processo de mix ele tem 2 horas para equalizar.
Ele tem essa primeira etapa e tem uma segunda. Então eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas eu vou abrir para explicar o que eu fiz. Então o que eu fiz? Eu diminuí o threshold aqui. Eu vou até tirar aqui para fazer na frente de vocês, para vocês verem. Eu deixei o ataque baixo. O ataque, quanto tempo começa a demorar para atuar a compressão. Como a gente está falando de kick, o kick é um negócio rápido, é um negócio que você precisa comprimir rapidamente. Eu já deixei ele no mínimo para começar o mais cedo possível. Deixei o ratio em 3, simplesmente porque soa melhor aqui para mim. E eu deixei o release. Eu deixei o release numa regulagem aqui que ele vai para essa parte aqui do release que ele está fazendo 75. O release é assim, ó, só para vocês entenderem. Enquanto ele comprime, quanto tempo esse som vai continuar pegando aquele tail que eles falam, é o rabo da compressão, né, que é o finalzinho do som. Nesse caso aqui ele soou legal assim. Eu só vou aumentar o threshold para vocês verem o quanto ele foi comprimindo, tá? Beleza, mais ou menos isso que eu tinha deixado mesmo, tá? E aí a gente pode brincar com esse release, a gente pode brincar com o ataque. Vamos fazer isso um pouco aqui. Se eu deixar o ataque mais demorado, ele parece que começa depois a comprimir. Eu quero que ele comprima na... Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade, porque isso aqui é um... A galera curtiu a track ou não? Ah, vai se fuder. Pô, uma opinião, caralho. Não, porque a gente nem ouviu a track. Pra você ter noção, eu tô no 3, a gente tá no 19. Eu tô recomprimindo o kick lá de trás, cara, pra mostrar. Tu play aí pra galera ouvir a track um pouquinho, caralho. Depois eu mostro o Boca Suja. Então vamos lá. Então, o que Obrigado, eu fiz? hein, mano, pela explicação, velho. Imagina, tamo junto. Então aqui eu simplesmente achei que soou melhor assim, tá? Eu achei que o Rachel achatando ali em 3, eu achei que ficou melhor. O release aqui batendo perto do 7.5, desse 7.5 aqui. Eu literalmente fui testando até ver alguma coisa que fazia sentido e fiz rapidinho hoje, porque na verdade os compressores, as coisas que eu uso são da UAD, eu vou fazer no final para vocês verem, tá? Então vamos lá. Então basicamente, tá, o que a gente usou aqui? Nós usamos um simulador de pré, isso aqui faz parte do pacote da Waves. A gente usou um equalizador, vocês podem usar qual vocês quiserem. E depois, nessa ordem, a gente usou um compressor, tá? Então beleza. O que a gente vai usar agora? A gente vai usar um negócio, cara, que as pessoas não conhecem muito bem, que é um maximizer, tá? O que ele faz esse cara? Deixa eu só buscar ele aqui, porque tem no pacote da Ozone. Ó, maximizer. Ele traz volume, para os harmônicos que estão dentro do áudio, que não são os mais evidentes, tá? Então o que acontece? Aquele som ele parece que fica mais alto ainda. Então ele maximiza harmônicos em volta dos harmônicos principais. Pelo menos eu entendo assim. Eu uso muito um que chama Sonox, que tem na UAD também. Ele tem separado da UAD. Ele é caro, é $200 só Bem caro. Ele é bem caro, mas cara, ele é mágico, tá? E eu vou mostrar depois pra vocês aí. Então depois que a gente fez a parte básica, agora a gente vai fazer um maximizer aqui no som, que vai trazer mais harmônicos e deixar maior. Isso aqui, galera, só pra vocês entenderem, isso aqui é um dos pulos do gato mais importantes que vocês têm que usar, que vocês... não tem que, né? Tem que é obrigação, mas pelo menos na minha concepção é uma das coisas que faz a mix soar cheia. Às vezes a gente está fazendo mix de Progressive House, vai enfiando camada por camada, em cima de camada, tentando preencher espectro e não ficar com aquele som magrinho. Então, faz parte colocar camada, só que às vezes a gente coloca coisa demais, começa a dar cancelamento, começa a ficar um white noise todo confuso ali. E esse aqui é o jeito de trazer volume para as coisas sem subir dB, tá? Então vamos lá.
Então eu vou baixar o threshold no ouvido. Até eu sentir que não distorceu. Talvez para vocês esteja soando mais distorcido. É importante vocês fazerem esse processo todo com fone de ouvido bom ou com caixas boas, tá? De preferência com a sala tratada. Vai ser dificílimo ter uma sala tratada, eu não tenho. Então eu comprei um puta fone para me ajudar. Vocês têm que aumentar esse maximizer de volume até o máximo antes de distorcer. Começou a distorcer o som, vocês param, tá? E ele até mostra aqui o quanto ele está trazendo para cima, tá vendo? E ele continua batendo em zero, porque ele já estava batendo em zero. Se vocês observarem aqui no fade, olha só como está batendo em zero. Mas mesmo assim ele está aumentando o som, é impressionante, né? É visível, é audível até daí de vocês que estão ouvindo pelo meu lap, né? Certo? Certo. Então beleza. Então o que ele fez? Ele trouxe volume de harmônicos que estão em volta das notas principais, tá? E no final, acreditem se quiserem, eu gosto de colocar um limiter. Eu ia falar isso. Por que eu vou colocar um limiter? Porque eu quero, isso aqui que a gente está fazendo é simplesmente trazer o máximo do som, o máximo do som desse kick. Então a gente está passando um monte de coisa. A gente está passando um pré para começar, para ele esquentar, equalizador e compressor. Ok, isso aqui é o básico. Ô, Thiago, rapidinho. Manda lá. O ozônio ali você pode trocar para aquele Oxford Inflation. Exato, é o que eu vou fazer agora usando os da UAD, que é o que eu uso mesmo, tá? Eu vou mostrar como eu faço valendo, é porque eu achei justo usar plugins que eu acho que são mais acessíveis e que talvez a maioria tenha. Por isso que eu fiz usando isso, mas eu vou fazer usando a UAD também para vocês verem, tá? Então, o que é que rola? Quando a gente, de novo, conceito de estúdio, quando a gente passa por um puta pré, passa por compressão, passa por um monte de coisa ali, o som vem muito gigante. Uma vez eu gravei junto com o Thiago Bianchi lá no estúdio dele, a Débora Blando cantando, e a gente passou o microfone Rode valvulado, passava por dentro do Manley Voxbox, que passava por dentro, o Manley era o pré, né? Aí passava por dentro do Fatso, depois passava pelo Distressor, ou seja, são dois compressores diferentes para esquentar o som, depois passava por um summing da SSL, que é o Xpanda. Então, cara, era um troço que o som ficava gigante. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, esse é o conceito que eu quero passar para vocês. A gente vai deixar o som desse kick gigante, porque o volume dele vai ficar muito alto, e a gente vai poder diminuir esse som, né, diminuir o dB dele aqui depois que a gente transformar isso em áudio, e aí a gente vai diminuir chiado e ter bastante corpo de volume, tá? Então eu vou limitar aqui de novo, só um pouquinho, porque eu já estou no máximo. E beleza. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um canal de áudio, tá? E eu vou... Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Estão, né? Vamos. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dar um resampling nisso aqui, tá? Então eu vou clicar aqui no I/O. Eu vou regravar isso aqui, transformar em áudio isso aqui, depois de ter passado por todo esse processamento. Por que eu vou fazer isso? Porque se vocês fizerem isso em todos os canais, a mix vai ficar insustentavelmente pesada. Vai ficar insustentavelmente pesada. Então o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que não vai dar mais para passar plugin nenhum, vocês não vão conseguir fazer. Então eu vou dar um resampling. Vamos colocar aqui. Kick. Resampling, sei lá. Vou colocar para gravar. Solei aqui, tá? E vou regravar esse cara. Beleza.
Então agora a gente vai fazer o comparativo, tá? Rapidinho. Vamos pegar todos os plugins, eu vou deletar, porque eu não preciso mais deles, mas eu tenho o antes e o depois. Então eu tenho o antes aqui, batendo em 0, e o depois, batendo em 0. Vocês veem como é muito maior? Então o que acontece? Quando vocês, imagina se vocês fizerem isso numa mix inteira. Se vocês fizerem isso em tudo, fizerem um processo parecido com os pratos, um processo parecido com a bateria, um processo de trazer todos os volumes das coisas para cima, de trazer harmônicos para cima, de deixar tudo maximizado, de deixar tudo bem equalizado e comprimido, coisa por coisa e transformando em áudio. No final a tua mix não vai estar pesada, porque você está fazendo isso independente, tá? E você ainda vai ter volume alto de tudo. Então, como esse cara que está batendo lá em 0 bem forte, ele está até distorcendo um pouquinho, talvez eu tenha errado a mão aqui, mas é para vocês entenderem o conceito. Vocês vão poder abaixar o volume aqui, que tudo que tiver de chiado, que tinha de chiado naquele áudio, que veio com a compressão e etc., vai ficar para trás, porque a gente vai diminuir o volume para adequar na mix, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como eu realmente faço, tá? Para não esconder jogo, porque eu acho um caralho quem quer ficar compartilhando conhecimento e faz isso pela metade. E eu vou usar os plugins da UAD, que são os que eu realmente uso, tá? Aí é coisa de gente grande, pô. Esse é legal mesmo. Então vamos lá, eu vou começar com um pré bacana aqui, que é o 610 B. Beleza. Então eu vou solar de novo aqui. Vou trazer, deixa eu só lupar aqui. Eu vou trazer amplificação, pré-amplificação da válvula, tá? Então eu prefiro somar aqui, somar o level e tirar o output, tá? Eu acho que isso traz mais volume para o som e mais corpo. Tá distorcendo, não tem problema. Vou diminuir o output. O som do kick já fica muito mais gigante com esse pré. Eu estou sempre trabalhando perto de 0, vocês perceberam isso, né? Eu estou sempre trabalhando perto do 0 desde o começo e tento manter no 0, porque eu quero deixar sempre com o máximo de volume que eu conseguir. Tá, então aqui a gente ainda tem uma parte de equalização aqui que eu posso somar, então eu vou ver aonde que eu vou criar uma barriguinha de ataque na frente. Eu sempre gosto, o jeito que eu equalizo, em todos os equalizadores, o jeito que eu equalizo é o seguinte: eu sempre aumento consideravelmente o volume daquilo que eu estou fazendo, ou daquela frequência, testo as frequências e vejo o que é que eu quero trazer ou o que eu quero tirar. Mesmo quando eu quero tirar alguma coisa, eu deixo lá em cima para olhar e falar, putz, é essa frequência que está me enchendo o saco, tá? Então vamos lá. 10K. Beleza, gostei de trazer em 10K, achei que teve um ataquezinho gostoso aqui. Vamos olhar o que eu vou fazer com os graves. Beleza, eu só coloquei um pouquinho, 1 dB e meio em 70, porque é a frequência mesmo que tem bastante força no kick. Beleza, sem distorcer. Tem que tomar bastante cuidado para nunca distorcer, para vocês sentirem o que está acontecendo. Isso, exatamente. O Henry já faz as mix comigo, ele sabe do que eu gosto nos kicks. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho 2 Pultecs aqui, eu vou usar o Pultec Pro, porque ele me dá a opção de um pouco mais de equalização, tá? Eu já vou olhar para onde que eu quero ir nos agudos, trazer um boost aqui, ó, eu ponho bastante e eu vejo onde que soa bem.
Ó, aqui soou legal. Ô, Thiago, Oh, fala aí, Lucas. Alô? quando for fazer isso, tá limpo? Oi? Oi. Fala aí. Quando você vai fazer isso de deixar ele o mato tem que estar limpo, mas não vai ficar. Não entendi. Fala um pouquinho mais perto Tipo, do microfone. você deixa o master limpo nessa master list? Ah, Você... o canal de Master tá limpo. Ah, Com certeza é limpo, tá? ah. Eu só começo a brincar de colocar alguma coisa na Master para ouvir depois que as coisas principais têm volume. Então, isso aqui seria o processo inicial da mix. Eu preciso do meu kick, que vai ser a minha referência de volume para todo o resto. Pelo menos eu trabalho assim, tá? Eu deixo o kick como referência para ver o quanto o baixo vai ter de volume, e aí por consequência os leads, por consequência as caixas. Então o kick para mim é o centro de todo o volume. Eu só começo a fazer isso depois. E mesmo assim, num papo que eu tive com o Cerone, ele falou que tá errado. Ele falou: tira esse negócio de master, tem que soar bem na mix. Esse negócio de ficar pondo coisa na master tá errado. Ele me deu uma comida de rabo lá, mas eu faço, tá? Eu faço. Mas não nesse momento. Nesse momento eu tô, depois que eu terminei de criar, fiz, aconteci, eu tô começando a mix mesmo. E a mix eu tô só deixando as coisas gigantes, tá? Então vamos lá. Então eu tô aqui em 8K, eu tô só vendo se eu quero no 8K ou no 12K, porque são as frequências que eu gostei mais. Definitivamente 12K, mais macio, mais gostoso, ok. Aqui eu tenho as frequências graves, então eu vou ver se eu vou em 20, 30, 60, onde que eu vou dar um boost. No 60 eu não preciso muito, porque eu já dei um boost lá em 70, né? Aqui no nosso pré. Então eu vou tentar dar um boost nos graves mais na região do sub. De novo, eu preciso de alguma referência que me diga isso, então eu tenho que ter um bom fone, tá? No final dessa brincadeira aqui eu vou indicar para vocês alguns fones que eu acho que são bons para mix. Então vamos lá, vamos trazer. Beleza. Em 30 soou super bem aqui. E agora aqui na região de 200 eu vou tirar um pouquinho de frequência, que é exatamente o que eu fiz lá na outra mix que a gente tinha feito usando os plugins da Waves. Eu vou tirar um pouco de frequência de alguma parte que me atrapalha, que embola o meu som. Porque aí os graves pintam mais, é aquilo que eu falei antes. Toda vez que a gente tira uma frequência, as outras frequências pintam mais. Então a gente vai tirar frequência de uma parte que embola muito, principalmente em kick. Isso aqui vocês podem levar quase como regra. Pode testar aí, tá? Mas tirar 200 do kick é quase que tiro certo para qualquer estilo de mix, tá? Então, vamos lá. Mas eu não posso deixar emagrecer. Beleza. Tirou um sopro que ficava... tinha um sopro, uma sobra chata. Eu peguei aqui no 200, atenuei. Trouxe mais em 30, porque eu já tinha volume no 60, o 60 ficou mais gordo para trás, né? E dei um pouco mais de boost em 12, eu já tinha dado um boost em 10K. Então, o que a gente fez? Criou, muito parecido, lembra do Fab Filter lá? Criamos uma barriguinha na frente, tiramos numa parte que embola e trouxemos um pouco mais na parte de trás. Aqui eu tenho um pouco mais de facilidade, de opção para trazer em 30, em 20, e esse equalizador é absurdamente tesão, é o meu equalizador preferido. Olha, Buzzlick, você é um ótimo professor, você está tendo até Vai me uma emocionar, noção. A Isa está sentada no meu colo vendo você dando essa aula. Olha lá, tá vendo? Minha filha de 7 anos está agora preocupada com produção. Mano. Né, filha? Fala aí, filha. Ela vai entrar pro... Como é que é o nome daquelas minas que cantam lá? Que tocaram no EDC?
Não, esqueci. Aquelas duas gatas que cantam pra cacete lá. Nervo. Não, Nervo. Pode entrar pro Nervo, é. Cruella, isso. Cruella. Pode ser, podia ser as duas. Podia, qualquer uma tava bom, né? Qualquer uma a gente mergulhava, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Bom, agora seguindo. A Aline não começa a reclamar aí na casa do Henry, não. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar a compressão, tá, galera? Então, depois que eu passei o pré e eu passei o equalizador, eu vou para compressão. Vocês veem que a ordem é a mesma, tá? Então, como que eu uso compressão normalmente? Eu tiro. Tem alguns compressores que já vem com threshold em cima, que já vem com peak reduction para cima. Meu, tira tudo e ouve a porra do som. Tira tudo e vai devagar adicionando a compressão, e depois no ganho você vai aumentar o volume só para compensar aquilo que você perdeu de volume. Porque o que é que a gente está fazendo? Por que chama peak reduction, tá? As ondas, durante a emissão do som, vão ter ondas que vão estar mais altas e algumas ondas que vão estar mais baixas. No peak reduction a gente vai pegar e diminuir essas ondas, tá? Então elas vão se aproximar daquelas ondas que estão soando um pouco menos evidentes, tá? Só que aí você perde um pouco de volume e aí a gente compensa aqui no ganho, tá? A maioria dos compressores tem as opções para você fazer isso. Esse compressor, inclusive, ele além dele ser incrível, ele é muito fácil de usar. Eu adoro esse compressor, eu uso demais ele. Então, vamos lá. Vou começar a adicionar. Beleza. Eu acabei de sentir durante essa compressão, o que acontece? Ele provavelmente pegou os graves e aproximou da parte dos agudos. Então eu senti que eu tô com sobra de agudo. Eu tô achando que a minha barriguinha de ataque ali que eu criei, ela ficou muito evidente. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir de novo os meus caras aqui e vou regular segundo a compressão. Então vamos lá. Ele perdeu um pouco de volume, então eu vou aumentar o volume. Vou diminuir um pouquinho o boost que eu tinha dado. Aqui também. Aí, agora está super equilibrado. E eu vou ver se eu tiro um pouquinho mais aqui. Beleza, super equilibrado. E tá soando grande. Agora eu vou apresentar a estrela do show para vocês. Sr. Inflator. Esse cara é mágico. Então, mesma coisa do Maximizer lá do Ozone. Eu não sei. Mágico e caro, né? Oi? É mágico e caro. É mágico e caro, mas é mágico. Não sei se caro, viu, meu? Porque depois que eu comecei a usar esses plugins e comecei a colocar esse conceito, eu não tive mais muito problema com mix nenhuma. E você sabe que eu mixo de Brazilian Bass, Deep House, New Disco a Progressive House e EDM, né? Então, sei lá. E eu tô até... aquelas músicas de drag que você dança no... O Henry, ele tem um sonho que eu vire homossexual pra ele me pegar. Mas não tem problema não. Bom, babaquices à parte, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou adicionar nível máximo de efeito e eu vou trazer o input pro máximo do nível até antes de distorcer. Aqui pra mim ele tá soando muito bem o kick, ele tá equilibrado, ele tem agudo, ele tem grave, ele tá soando bem. Então eu vou simplesmente trazer volume para tudo isso. É mais ou menos o que a gente fez lá no Maximizer, mas de verdade, gente, eu recomendo para todos vocês. O Inflator, ele não é um plugin só da UAD, ele é um plugin que ele funciona separadamente. Então vocês podem fazer o processo e usar esse mesmo plugin da mesma forma que eu vou usar aqui, tá? Então eu acho importante passar isso para vocês. Então vamos lá.
Já trouxe o volume lá para cima. Ô, Thiago, você tá dando volume, né, com esse plugin. Não, aí é que tá. Parece que é volume. Observa, ó. Eu vou tirar daqui. Eu vou desabilitar. Observa aqui o fader, tá? Aqui, desculpa. Ó. Tá aqui, ó, batendo no zero. Tá? Quase no zero. Certo. Olha o que veio de volume na hora que eu liguei ele. De novo pra você sentir. E ele não subiu muito do zero. Você entende? Não é volume. Ele traz, é assim, todo som tem diversas frequências, tá? Você tem várias regiões lá de frequência. Lembra que a gente viu no FabFilter? Você tem agudo, médio, grave, a gente mexeu aqui na equalização. O que ele está fazendo? Ele está trazendo algumas frequências em volta que são harmônicos, a gente chama isso de harmônicos. São frequências que ficam menos evidentes, que a gente não ouve elas tão evidentemente durante a emissão do áudio. Só que quando o inflator vem, ele parece que traz todas essas frequências que não são tão evidentes para cima, então o teu som ele fica mais cheio. A impressão é que você ganhou dB e não ganhou, tá? Esse é o lance. Eu vou, de novo, vou dar o play 100, Entendi. vou dar o play 100 e vou habilitar para vocês ouvirem a diferença brutal de volume, tá? Vou habilitar. Legal. Então ele basicamente ele traz harmônicos, tá? Ele não traz dB. dB eu trouxe aqui, ó, 1.2 de dB, muito pouco, tá? Ah, legal, legal. Eu sempre trago um pouquinho aqui. Então, para você subir harmônico, você mexeu naquele effect ali, né? Isso. Tá. O beleza. effect é o quanto de efeito o quanto ele tá trazendo para cima desses harmônicos. E o input é o quanto eu estou colocando ali. Ele funciona um pouquinho como um limiter, tá? Mas ele não é tão indicado para isso. Até por isso que eu vou colocar um limiter aqui também, tá? Vamos lá, vou colocar um limiter aqui também. Sem distorcer. Beleza. E aí, novamente, eu vou simplesmente pegar, vou gravar, vou dar um resampling aqui, eu solei esse canal com todos os plugins, e vou dar um resampling aqui para a gente fazer o comparativo. Beleza. Então agora eu vou pegar todos os meus plugins aqui, eu vou deletar eles. Vamos dar uma olhadinha no áudio aqui, ó. Ele tá alto pra cacete, tá vendo? Tá batendo bem alto aqui. Então agora eu vou pegar os dois kicks batendo em zero e a gente vai fazer o comparativo. Estamos batendo em zero aqui. Muito mais alto e com mais ataque no agudo, o que vai fazer a minha mix soar melhor, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? A gente falou de kick. Ah, mas dá pra fazer isso no prato? Óbvio que dá. Você só vai equalizar diferente pensando no prato. Dá pra fazer isso nos leads? Dá. É óbvio que dá. Só que você tem que pensar você tem que pensar por faixa de frequência, tá? Quando a gente está falando... Deixa eu pegar o FabFilter aqui para tentar ilustrar. Quando a gente está falando de faixa de frequência, é assim, ó, isso aqui inteiro é um espectro do que o ouvido consegue ouvir, tá? O ouvido humano, de 20 Hz a 20 mil Hz, tá? Acima daqui é cachorro e morcego, acima de baixo aqui é barulho de terremoto, é coisa bizarra. Então, mas é verdade, tem até umas teorias que se o nego ficar ouvindo 7 Hz durante meia hora morre, tem umas coisas meio bizarras aqui, lá no IAV os caras falavam. Aí o que acontece? Isso aqui é que tem que ser a referência de vocês têm que entender aonde as coisas
soam melhor ou pior. Vocês têm que confiar no ouvido de vocês. Só que para isso vocês têm que ter boa referência, tá? Mixar no fone é difícil porque a orelha estressa. Só que como a gente às vezes não tem opção de ter uma sala tratada, umas puta caixa, a gente é obrigado a fazer uma parte da mix ou grande parte pelo fone. Tenta sempre dar um intervalo, fica 1 hora, depois para, uns 20 minutos, meia hora. Tenta fazer isso porque não é nem porque a saúde, isso e aquilo. Eu não sou o cara mais puritano para ficar falando de se cuidar. Eu fico horas dentro do estúdio e uso o fone mais do que deveria. Mas é mais porque a orelha satura. É parecido com você tomar um sorvete e depois dar um gole num guaraná. Ele não fica amargo porque saturou tua língua, tá ligado? Então, quando você ouve muito som durante muito tempo, muito alto, você perde a referência e sua mix fica um lixo. Então, vocês têm que vocês têm que ter a noção do quanto vocês estão aguentando ou não de fazer, tá? E vocês têm que fazer um processo para deixar o som gigante. A segunda parte da equalização que eu faço é durante a mix. Então aqui sim, eu gosto de pegar um Fab Filter da vida e eu vou fazer cortes e vou ver como que está soando aqui a minha gravação, né? Depois que eu trouxe tudo que dava, som gigante. Beleza, e de repente eu posso dar um corte aqui abaixo de 20, né? Tem que tomar cuidado com essa curva, ó, tá vendo que ele está trazendo aqui, está fazendo uma curvinha. Isso aqui também conta como queda de volume, tá? Então, normalmente quando eu faço esse tipo de corte, eu faço com uma queda mais brusca para não perder volume. E mesma coisa nos agudos, tá? Às vezes a gente faz isso. Então vamos ouvir aqui para ver como está soando. Estou sentindo que o meu agudo ainda está um pouco forte, então eu posso simplesmente fazer isso. Agora, Beleza. uma dúvida que, sei lá, eu acredito que seja um pouco idiota, mas eu Imagina. não entendi. Por que você engorda, então, a parte dos agudos do kick para você cortar depois no equalizador? Então, na verdade, eu trouxe, se você for lembrar, eu trouxe em 10K e 12K, tá? Eu trouxe bastante ali, ele soou bem pra mim. Aqui eu senti que na frequência de 3.600 é que tava com uma sobrinha. Então, quando eu trouxe aqui, trouxe aqui nessa região, que é uma região de um pouco mais de brilho. Eu não tinha trazido essencialmente aqui. Eu senti que aqui o agudo ficou um pouquinho demais, então por isso que eu tirei. Mas, de novo, é melhor sobrar do que faltar. Então se você tiver feito isso, tiver gravado e trazido frequências, para você tirar, abaixar volume de frequência, é muito menos danoso para o som do que você aumentar. Porque quando você aumenta, você traz chiado. Ah, tá, entendi. Tá? Então o conceito simplesmente é para... Apesar de eu não ter trazido para ter tirado, mas vamos supor que eu tenha feito isso. É melhor trazer um pouquinho, sobrar um pouquinho do que faltar. Mas, de novo, você não pode sobrar também demais, porque se eu tiver muito agudo cantando aqui, os outros harmônicos vão cantar menos e isso vai contar na hora da minha compressão. Quando eu estou comprimindo, eu sempre abro de novo o pré, sempre abro de novo o equalizador para ver como que as coisas estão conversando durante a compressão, porque agora é todo mundo junto, antes de passar no inflator e no limiter para deixar o som mais gigante, tá? Entendi, beleza, obrigado, hein? Ficou claro aí, gente, mais ou menos o processo que eu faço, mas vocês imaginem, se eu tiver 65 canais, eu vou fazer para absolutamente tudo, tá? É um caralho de trampo, mas assim, eu acho muito menos trampo do que todas as mix que eu fiz na minha vida, que eu ficava procurando, porque aí uma hora eu mexia nesse equalizador daqui, outra hora eu mexia nesse daqui, outra hora eu mexia nesse daqui, aí esse aqui ficou demais, aí eu comprimi o outro, nunca tinha um jeito de entender como fazer as coisas. E desse jeito, se vocês fizerem esse processo todo, cara, na boa, em uma semana, devagarzinho, assim, bem lentamente, vocês conseguem fazer uma belíssima mix com um som todo gordo, com tudo soando como tem que soar, tá? Sempre fazendo esse processo de
de resampling. Eu vou abrir a Mix para vocês verem aqui onde a gente está. Eu já fiz esse processo na maioria dos casos. Eu não sei. Thiago, Fala aí. você faz em todos os effects também? Faço em todos os noises, em todos os effects. É claro que assim. Não, Caralho. é um trampo, mas eu vou explicar. O que eu faço no caso dos effects? Eu tiro tudo que é reverb, tá? Vocês viram que eu não passei reverb nisso aqui. Os reverbs eu coloco depois, nessa fase aqui que o som já está gravado e que eu dou a equalizadinha final. Aí eu ponho reverb, delay, eu ponho as coisas que estão faltando. Quando eu tô fazendo, vou passar nos noises, o que eu faço? Eu junto todos os noises por região. O que é região? Região de frequência. Então os noises que são de agudos, tá? Que são aqueles noises de white noises, tipo isso aqui provavelmente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ele é agudo. Vocês conseguem ouvir aí? Eu acho que ficou baixo. Vou passar de novo. Mas ele é agudo, né? Ó, né? Isso aqui é agudo, tá? Para quem não tem muita experiência com frequências, agudo é prato, não é voz aguda de mulher chata, isso não é agudo, é médio. Por isso que o médio, a voz é no médio, a guitarra é no médio, o piano é no médio, a maioria, quer dizer, tem um monte de frequência, mas o ataque maior é no médio. O kick, ele é grave, o baixo é grave, o lead é médio, médio grave, então vocês têm que saber dividir por região. Quando eu pego todos os noises, eu junto todos eles por região, eu agrupo eles aqui no Ableton e aí eu passo os effects todos no grupo, entendeu, Lucas? Eu passo no grupo inteiro. Só que quando eu vou fazer a regravação, eu gravo canal por canal. Eu não gravo grupo, entendeu? Isso da regravação é para você economizar processamento do DAW, é isso? Isso, não, cara, é assim. Se você for fazer esse processo que eu estou te explicando em todos os canais, vai chegar no quarto canal você já não vai conseguir mais fazer nada, porque aqui em cima no Ableton ele te mostra o nível de processamento que você está usando, tá? Eu estou usando 30% e eu quase não tenho plugin aberto. Por quê? Porque eu tenho muito canal, tem muito áudio, tem muita coisa rolando aqui, tá? Tem um Melodyne aqui que eu pus na voz da mina, mas não tem muita coisa. Quando eu coloco o processamento, a UAD ela tem um processamento, independente. Ela mostra num control panel aqui. Não sei porque que ele não está vindo para cá. Mas é assim, você não consegue, não tem como você usar tudo que você quer sem fazer resampling. Com o tempo, a hora que você estiver fazendo bastante coisa, você vai tentar colocar exciter, limiter, equalizador, compressão. Você vai ver que quanto mais canais você vai colocando, você vai vendo que o processamento vai ficando ruim. E uma hora o som começa a craquelar, você não consegue mais ouvir nada, começa a distorcer, começa a ficar lento demais. Então esse é o melhor jeito de você conseguir o máximo do som, porque você já transformou em áudio, entendeu? Você já deleta os plugins e você já tem aquilo do jeito que tem que estar, entendeu? Ah, legal, legal. Se você... Rapidão, Thiago. Fala abre aí. O seu inflator. Oi? Abre se tem como abrir esse inflator rapidão. Abre o inflator? Vamos lá. Estamos aqui. Aí. Não sei se... Eu baixei agora enquanto eu estava mais. Ah, você conseguiu baixar? Então já passo o link para os... Manda o link para a galera. Esse plugin é genial. Baixei o bundle, viu? Mais começar. Então, a Sonox, cara, a Sonox é incrível. Eu tenho origem. Vale a pena instalar os outros também? Vale, pode instalar. Sonox Cara, a Sonox é uma marca premium, assim, é muito animal. Eu tenho comprado porque ele é são nativos da UAD, né? Eu preciso... Aliás, isso é uma outra coisa para vocês saberem, tá? Existem dois tipos de plugins que talvez vocês não tenham se deparado ainda. Você tem os plugins processados pelo computador e tem os plugins que a gente chama de TDM, que são plugins processados pela placa, tá?
tá? Todo plugin que é processado pela placa de som, ele é infinitamente, não infinitamente, é mentira, mas ele é muito mais, o processamento dele é mais, é melhor, tá? Mais melhor. É, mais melhor de bom. Então, meu, é assim, vocês vão sentir uma grande diferença a hora que vocês começarem a trabalhar com placas mais parrudas e tal. É claro, vamos fazendo gig, vamos trabalhando, vamos testando. A hora que tiver mais dinheiro aí no caixa, beleza, faça um investimento. O primeiro investimento que eu recomendo é numa ótima placa de som. O segundo é um ótimo fone de ouvido, porque são duas coisas que vocês precisam para começar, né? Começar a fazer um som profissa.